Olá pessoal, apesar de todas as tentativas dos cientistas de resolver todos os enigmas históricos, muitas coisas permanecem sem explicação. Tem segredos, lendas antigas, maldições e artefatos incríveis que deixam a comunidade científica em um impasse. Mesmo atualmente no século XXI ainda podemos encontrar muitas dessas histórias. Hoje vamos contar algumas delas. Talvez você consiga descobrir coisas novas onde os melhores pesquisadores não encontraram soluções. Vamos lá! O Anel de Atlântida. As pirâmides egípcias continuam sendo uma das obras mais misteriosas da história da humanidade. O número de teorias sobre a sua origem é simplesmente enorme e vão desde as mais simples e aceitas até mesmo pelos céticos até histórias que envolvem alienígenas, reptilianos e a Atlântida. Durante umas escavações feitas em 1860, o famoso egiptólogo francês, o Marquês Pierre Daguerre, encontrou um anel incomum. Esse objeto frágil, cuja idade era de vários milhares de anos, intrigou muitos pesquisadores. Depois de numerosos experimentos, surgiu a hipótese de que a curiosa joia vinha de Atlântida. De acordo com os rumores, este artefato surpreendente e que não se encaixa à cultura egípcia tem propriedades especiais. As formas geométricas curvas são definidas e equilibradas em uma ordem específica. Segundo os que têm uma cópia do Anel de Atlântida, a joia emite ondas desconhecidas que protegem de qualquer agressão externa. É meio difícil de acreditar. No entanto, o arqueólogo britânico Howard Carter também falou sobre as incríveis propriedades protetoras do Anel de Atlântida. Segundo alguns relatos, ele fez uma cópia dessa joia para si e não se separou dela nunca mais. Eles dizem que foi justamente este anel que ajudou Carter a sobreviver à maldição de Tutankhamon, que atingiu vários de seus colegas depois da abertura da famosa tumba. As espadas de Ulfbert. As espadas marcadas com o selo de Ulfbert são encontradas em toda a Europa. Elas datam de 850 até o final do século XI. Por outro lado, acredita-se que este artesão chamado Ulfbert não é mencionado em nenhuma crônica ou lenda desse período. No entanto, essa pessoa obviamente existiu e criou verdadeiras obras-primas do seu tempo no que diz respeito a armas. Até o momento, de acordo com várias fontes, foram encontradas entre 100 e 170 espadas de Ulfbert espalhadas pelo mundo. Uma investigação de pesquisadores suecos e estadunidenses mostrou que há dois tipos distintos dessas espadas. A diferença entre elas é a pureza do aço, a porcentagem de carbono em sua composição e a exatidão da escrita. Ou seja, as lâminas de Ulfbert eram tão boas que alguém chegou a falsificá-las. Isso lá pelo século X. Dá para imaginar uma coisa dessas? Será que o misterioso Ulfbert viveu por vários séculos e forjou armas durante todo esse tempo? Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que o antigo ferreiro tinha muitos discípulos, os quais colocaram o selo de Ulfbert em suas espadas por 2 séculos. Koh-i-Noor. O Koh-i-Noor é um dos diamantes mais antigos e famosos da história do mundo. Seu peso é de 105,6 quilates e sua origem está rodeada de lendas. Uma delas diz que a pedra foi encontrada há cerca de 5.000 anos no sul da Índia, nas famosas minas de Golconda, e que seu primeiro dono foi Karna, um dos heróis lendários da Índia. Até 1304, o diamante Koh-i-Noor pertencia à dinastia dos Rajas indianos do clã Malwa, e depois mudou de mãos muitas vezes como resultado de várias conquistas, até que acabou no tesouro da Companhia das Índias Orientais e foi enviado para a Grã-Bretanha. Nessa época, a pedra era cercada por mistérios. Acreditava-se que ela trazia má sorte para seu dono, porque todos os que usavam o Koh-i-Noor acabavam morrendo, e de um jeito terrível, como resultado de uma traição ou algo parecido. No entanto, a rainha Vitória exigiu que a pedra fosse colocada na sua coroa e a usou sem medo. Posteriormente, a pedra foi relapidada e perdeu mais de 40% do seu peso. Ela foi usada em várias coroas até que ela finalmente foi posta na coroa da rainha Elizabeth II. Será que isso significa que as histórias sobre a maldição da pedra eram apenas lendas? Talvez a rainha Vitória soubesse muito bem o valor da joia que tinha em mãos. O fato é que só mulheres usaram o Koh-i-Noor em suas coroas desde então. A Bíblia do Diabo.
O Codex Gigas, ou a Bíblia do Diabo, é um longo manuscrito do século XIII da Boêmia, uma das terras históricas da República Tcheca. O manuscrito é conhecido por seu tamanho e por uma impressionante representação do diabo em uma página inteira. A verdade é que ela surpreende por várias razões. É provável que essa imagem assustasse as pessoas na Idade Média, mas hoje em dia ela parece até meio engraçada. Só 2 pessoas são capazes de levantar este livro, feito de 160 peles. Reza a lenda que o Codex Gigas foi escrito por um monge que, após receber uma sentença de morte, fez um acordo com o diabo. Com sua ajuda, o monge escreveu o livro em uma noite, enquanto o próprio diabo pintou seu autorretrato. Bem, parece que o diabo não era muito bom em desenhar. Por incrível que pareça, a caligrafia do livro é notavelmente precisa e constante, como se tivesse mesmo sido escrita em um curto intervalo de tempo. No entanto, os cientistas acreditam que esse trabalho levaria de 5 a 30 anos se escrito sem interrupção. E tudo isso sem nenhuma mudança na caligrafia. Como isso é possível? Não se sabe. Durante muitos séculos, cientistas e especialistas fizeram a si mesmos as mesmas perguntas. Com que propósito tal livro foi criado e quem o criou? Acredita-se que a chamada Bíblia do Diabo tem um apelo verdadeiramente diabólico e todo mundo que a vê ao vivo sente isso. A Lista Real Sumeriana. A informação deixada pela antiga e misteriosa civilização dos Sumérios levanta muitas questões entre os cientistas. Por exemplo, antigos registros sumérios dizem que 8 reis praticamente imortais governaram a Terra por 241.200 anos. Soa absurdo? Bem, um misterioso artefato encontrado durante umas escavações no Iraque confirma isso. A Lista Real Sumeriana é um manuscrito antigo que inclui uma lista completa dos governantes sumérios e dinastias governantes. Também indica o período estimado do reinado desses governantes e do território que eles governam. Foi necessário muito tempo para decifrar esses escritos. Quando terminado o trabalho, descobriu-se que a lista real não se limitava apenas à lista de pessoas que governavam. Ela também descrevia muitos eventos antigos, já conhecidos através de outras fontes, o que mais uma vez confirmaria sua autenticidade. No entanto, a maioria dos pesquisadores fica impressionada com os mandatos dos 8 primeiros e mais antigos reis da lista real sumeriana. Cada um deles esteve no poder por dezenas de milhares de anos. E tem outro mistério. Houve uma queda acentuada nos tempos de governo depois de um certo período que, de acordo com os registros, veio após um dilúvio. O tempo de reinado dos próximos reis rapidamente alcançou números comuns da humanidade. Como isso aconteceu? Pesquisadores têm sugestões sobre isso, mas nenhuma delas ainda foi confirmada. A Pedra da Coroação. Esta não é apenas uma grande pedra antiga, mas uma das relíquias sagradas da Escócia. Segundo a lenda, esta pedra misteriosa tem um poder único. É capaz de distinguir um verdadeiro monarca de um pretendente ocasional ao trono. Se isso acontecer, a pedra se partirá, fazendo um som terrível. As lendas sobre a pedra de Scone remontam ao 1º milênio antes de Cristo. Uma das lendas diz que o faraó Ramsés II tinha uma filha chamada Escota. A princesa deixou o Egito antigo e por mais de 1000 anos perambulou pelo Oriente Médio, chegou à Espanha e foi para a Irlanda. Quando ela chegou à costa norte da Irlanda, ela finalmente viu o que ela buscava por tanto tempo, as terras que mais tarde foram chamadas de Escócia. Acredita-se que a Escota trouxe com ela para a Escócia uma grande pedra, mais tarde chamada de Scone. Foi nessa pedra que todos os reis da Escócia sentaram-se durante as suas coroações. Mais tarde, o rei inglês Eduardo Pernas Longas pegou a pedra de Scone junto com outros troféus e a levou para a abadia de Westminster. Lá, a relíquia foi colocada sob o assento de um trono de madeira, no qual os monarcas ingleses, incluindo Elizabeth II, foram coroados. Provavelmente, todos eles também acreditavam na capacidade lendária da pedra de distinguir um rei real de um farsante. Somente em 1996, o governo britânico decidiu transferir a pedra de volta para a Escócia, mediante a condição de que os britânicos a emprestariam para a época das coroações. No dia 30 de novembro do mesmo ano, a pedra de Scone finalmente retornou à Escócia e foi colocada ao lado das joias da coroa escocesa no Castelo de Edimburgo. A Cadeira de Thomas Busby.
A cadeira amaldiçoada de Thomas Busby é um objeto lendário e muito misterioso que se encontra em uma pequena cidade inglesa em North Yorkshire. À primeira vista, ela parece bastante comum. É só uma velha cadeira de madeira pendurada em um museu local. Mas por que ela está pendurada? Para que nenhum dos visitantes se sente nela acidentalmente, já que todo mundo que faz isso inevitavelmente enfrenta a morte. Segundo a lenda, no final do século XVII, na pequena cidade de Crickby, vivia um homem chamado Thomas Busby, que matou outro homem. O criminoso, é claro, foi condenado e sentenciado à forca. O último desejo de Thomas foi beber um uísque no pub que ele costumava frequentar. Sob escolta, o criminoso foi levado ao local onde ele virou o último copo de sua vida e disse: "Agora eu morrerei e não voltarei mais aqui, mas que morra também qualquer um que sentar no meu lugar." Por 10 anos, nenhum dos habitantes locais se atreveu a ocupar a cadeira de Busby, até que um dia, um limpador de chaminés que visitou o local decidiu fazê-lo. Ele morreu um dia depois, ao cair de um telhado. Daquele dia em diante, a lenda ganhou mais força e pessoas corajosas começaram a aparecer na cidade, prontas para desafiar a cadeira amaldiçoada. Um total de umas 60 pessoas morreram no período de 1712 a 2009. As vítimas pararam só porque a misteriosa mobília antiga foi finalmente colocada em um museu. O mapa de Piri Reis. Imagine um mapa do mundo, ou mesmo de alguma região, feito no século XVI. Certamente não é a coisa mais precisa em termos de cartografia, já que não havia aviões naquela época. É por isso que o mapa de Piri Reis se tornou uma verdadeira sensação. Ele foi desenhado pelo almirante turco Piri Reis em 1513, em Constantinopla. O mapa representa de maneira extremamente precisa partes da costa oeste da Europa e do norte da África. Também é possível reconhecer facilmente a costa do Brasil e a ponta oriental da América do Sul. Adicione a isso várias ilhas do Oceano Atlântico, incluindo os Açores e as Canárias, e você terá um documento cartográfico único e extremamente preciso. Alguns pesquisadores acreditam que o mapa contém elementos do continente ao sul, isto é, da Antártida. Mas será que as pessoas do passado também sabiam sobre a existência dela? De acordo com os dados oficiais, esta parte do mundo só foi descoberta no século XIX. Obviamente, os mais céticos têm seus próprios argumentos. Por exemplo, alguns acreditam que o mapa de Piri Reis está longe de ser o mapa mais preciso, mesmo para o seu tempo, o que significaria que não há nada de único nele. Outros indicam que a costa da Antártida no mapa está conectada à costa da América do Sul, ou seja, está faltando o Estreito de Drake. E sua largura no lugar mais estreito é de pelo menos 800 quilômetros. É uma coisa muito perceptível. No entanto, alguns estudiosos sugerem que Piri Reis compilou seu mapa com base no trabalho de antigos cartógrafos, de representantes de povos marinheiros desconhecidos que exploraram o planeta quando os contornos dos continentes eram muito diferentes. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.